Sejam bem-vindos ao nosso Talk, Plim Digital Talk. Temos aqui o nosso convidado de hoje, o Greg Schneider, advogado, especialista em compliance e proteção de dados. E ele vai vir aqui falar com a gente sobre LGPD. O que é LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor no Brasil a partir de agora. Então, o Greg vai nos responder algumas perguntas. Quem tiver dúvida, pode vir aqui embaixo, nos comentários, nas mensagens, na link da bio do Instagram. Você vai ver isso no Instagram, no YouTube. Então, a nossa ideia aqui é deixar claro para todo mundo, ou o mais claro possível, o que está acontecendo e como é que a gente vai se virar a partir de agora. Seja bem-vindo, Greg. Obrigado, Mari. Uma satisfação estar aqui para falar com vocês aí da Plim Digital. A LGPD já está em vigor. Isso é importante que a gente deixe claro aqui, né? Hoje a gente está numa realidade de uma lei que já entrou em vigor e já está produzindo seus efeitos, né, no mundo, tanto no mundo do marketing como em qualquer outro mundo que sua aplicação seja, né, seja o caso. Então, realmente, a gente está com a LGPD em vigor. E o que é isso? O que é essa lei, né? O que está acontecendo aí com a gente? Exatamente, né? A gente ouve, né? Geralmente, a minha primeira impressão como advogado, quando eu ouvi a primeira vez Lei Geral de Proteção de Dados e li a lei, eu fiquei tipo, uau, meu Deus, o que é isso? Sabe? É a primeira impressão que todo mundo tem quando tem acesso a esse assunto, né? Mas depois estudando e me aprofundando, entendendo, a própria lei tem um glossário, né, que ajuda a ler específico. Quando tu lê aquele glossário, é que nem uma enciclopédia, tu lê o glossário da lei e tu começa a entender melhor a lei. Então, assim, há vários termos, né? Os termos do controlador, do operador, do tratamento, do encarregado, né? Coisas que a gente, na primeira, até mesmo advogados, no seu primeiro contato com a lei, eles ficam receosos e com dúvidas. Mas depois, lendo, a gente descobre que o assunto não é tão complexo assim. Na minha visão, não é um assunto complexo. Porque todo esse assunto ele tem um drive muito claro que não é um drive jurídico, é um drive da realidade do mundo que a gente vive hoje. Hoje, nós estamos vivendo, basicamente, quase uma ausência de separação entre o físico e o digital. Né, Mari? A gente já está falando em internet das coisas, uma geladeira que fala com a gente, né? A gente tem a Alexa aqui no canto ali. Alexa, toca tal música. Ela vai lá e toca tal música. Alexa, como tá o tempo? Tá assim, tá assado. A gente já está falando, inclusive, na era dos implantables, né? O Elon Musk esses dias lançou um tal do chip lá, que é um chip que tu põe na cabeça, né? Ou seja, imagina, um chip dentro de ti. Não, então, assim, a gente está caminhando para uma total ausência de separação entre o físico e o digital. Então, o que acontece? A gente começa a perceber que, devido ao avanço tecnológico que nós estamos vivendo, a nossa identidade digital ela acaba começando a se confundir com a nossa identidade física, a nossa identidade pessoal, e às vezes a nossa identidade digital diz mais sobre nós mesmos que a identidade física, porque a nossa vida é toda online, né? Mesmo que a LGPD ela se aplique a todos os dados, inclusive a LGPD se aplica ao teu arquivo lá, que está lá no canto, lá, teu arquivo físico. Ela se aplica a todos os dados pessoais. Mas ela veio por causa dessa aceleração tecnológica de que o fluxo de dados pessoais era tão grande na internet, né, tão grande no mundo da internet, de banco de dados, etc. E quem é do marketing sabe que é um enorme fluxo de dados pessoais na internet. Começou a se perder o controle da privacidade dos cidadãos. Então vem a LGPD para trazer agora também tem uma emenda constitucional que está tramitando na Câmara, que vai elevar o direito à privacidade e à proteção dos dados a um direito fundamental do cidadão, como se fosse o meu direito à vida, meu direito à dignidade. Então, assim, como a gente fala muito de profiling, a gente está falando antes, né, Mari, da persona, e no marketing tem muitas pessoas que criam a persona, que é lá em inglês é o profiling, né? A gente precisa hoje criar um profiling para poder criar o melhor anúncio para aquela pessoa. Quantas mil vezes tu tá com o teu Instagram lá ligado, tu fala alguma coisa, ou teus cliques, eles moldam a tua personalidade digital e os anúncios vêm de acordo com a tua personalidade. Para isso, era necessário um tratamento massivo de dados pessoais, meus,
que às vezes eu nem sabia com quem estava. Muitos dias, se eu perguntar para ti, Mari, só terminando, concluindo, se eu perguntar para ti, Mari, tu sabe onde está todas as empresas que têm os teus dados pessoais em posse? Tu saberia me responder? Não. Não, é impossível de saber hoje. Porque a gente, Então surge porque a gente também não tem paciência de ler todos aqueles terms and policies, né? Termos de uso do teu, que as empresas disponibilizam. Mas o layout é tão feio que não dá vontade de ler, né? É uma letrinha pequenininho, é feito para não ler, né? Exato, e isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Então, o que acontece? Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela devolve a propriedade, ela devolve os dados pessoais jogados na rede para o cidadão. Então, o cidadão se torna o titular dos dados pessoais. Não é mais a empresa que é titular dos dados pessoais de um cliente, é o cidadão. A empresa a possui por um determinado momento e ela só pode, e aí que está, qual o grande lance? Ela só pode possuir esses dados mediante uma base legal. A lei tem uma hipótese de bases legais que permitem a posse, o tratamento desses dados. O que é tratamento? É qualquer coisa que eu faço com esse dado pessoal, desde o primeiro contato até o último. A coleta, o armazenamento, a leitura, a abertura, abriu na tua máquina, fechou na tua máquina, salvou no Drive, salvou no OneDrive, salvou na nuvem, está no banco de dados tal. Se esse dado está no fluxo de dados da empresa, ele está sendo tratado pela empresa. E ele só pode ser tratado de acordo com as bases legais previstas à lei, dentre as quais, dessas bases legais, dentre as quais se destaca para mim a questão do consentimento. A autorização do titular para o tratamento dos dados é uma dessas bases legais. É diferente do que muita gente diz. Agora tem que ter autorização para tudo. Não posso mais usar dado pessoal de ninguém. Não. A questão é, agora tem uma lei para cumprir. É uma lei... Então, pode falar, desculpa. Pode falar. Não, pode. Não, eu ia só concluir que é uma lei, é um assunto que era um assunto da segurança da informação, um assunto que as grandes empresas, grandes corporações já atentavam há muitos anos, que é a questão da segurança da informação, né, de que o dado ele precisa estar seguro, né, com a empresa. Acrescenta-se agora a questão de que não apenas seguro, mas o dado também precisa ser utilizado de acordo com uma finalidade legal. Esse uso desse dado, esse tratamento, ele precisa ser permitido pela lei. Então, esses dois braços se unem e são coisas que são correlatas à segurança da informação e agora se tornaram jurídicas por causa de uma lei. Essa é a grande diferença. Não é um assunto novo, é um assunto super antigo. Tem leis de proteção de dados na Europa, nos Estados Unidos, que são de 1980 e pouco, nem existia internet ainda. Então, assim, é um assunto que resolveu ser, por causa dessa evolução digital, ele se tornou necessário tutelar esse assunto com o direito, trazendo essa proteção de dados, dos dados pessoais, como realmente uma tutela jurídica de um direito fundamental do cidadão. E aí, então, eu te pergunto, para as marcas, sejam elas... Se eu estiver sendo muito juridiquês, tu me avisa, me dá uma puxão de orelha, tá, mano? Não, mas é importante. Não, é importante, por isso que a gente está os dois aqui, né? É isso? Então, vamos lá. Para uma marca, tá? A marca tá nos assistindo agora. Um diretor de marketing, um gerente de marketing. E aí, para tudo, pensa assim, nossa, eu tenho meu CRM, eu demorei tanto tempo para construir, eu tenho a minha página de captura dos meus produtos que eu estou vendendo, eu tenho os directs que eu falo com as pessoas no Instagram, eu tenho todas as pessoas que entraram comigo no meu WhatsApp e eu faço uma lista de transmissão, eu faço um grupo, eu faço uma mensagem one-on-one, e eu tenho todos aqueles contatos que eu construí na minha base do Facebook, que eu construí, que eu coloquei, seja num Excel, num software, e eu peguei tudo aquilo. Tá, e agora quer dizer o seguinte, quer dizer que tudo isso que eu peguei, que eu construí, que as pessoas entraram em contato comigo, eu tenho que dar uma pausa e planejar, porque eu acho que aí tem um planejamento. O que eu vou fazer com esses contatos? Porque eu tenho que dizer, eu vou te mandar mensagem todo dia, eu vou te mandar e-mail toda semana,
Aí entra o planejamento das ações, que muitas vezes, a longo prazo, ninguém fazia, ou faziam menos, mas assim, o tático do marketing digital para o uso desses contatos agora fica mais forte, fica mais necessário, certo? Exato, sim. Essa pergunta, Amarela, né, tudo no direito tem 1000 respostas, né? Aquela coisa, né? Mas primeira coisa que eu digo, assim, a pessoa precisa essas perguntas iniciais, a empresa precisa responder de alguma forma. Então eu sempre digo, assim, nem que você procura ajuda especializada, nem que seja para responder essas suas perguntas, porque assim, não adianta eu vir aqui dizer agora para essa marca, para esse diretor de marketing, cara, tu tem que te adequar, tu tem que fazer o que, tem que fazer aquilo, tem que contratar não sei o que. Não é assim que funciona, para mim, pelo menos. Isso é uma opinião pessoal minha. Eu sou advogado empresarial, eu advogo para empresas, sempre advoguei muito para empresas, e eu trago essa realidade da consultoria empresarial para a proteção de dados. E aí depende muito da empresa. Depende, por exemplo, se o tratamento de dados pessoais é core business da empresa. Tipo assim, se a empresa, né, se esse tratamento de dados, esse fluxo que tu mencionou agora, esses fluxos de CRM, de captura de dados, de planilhamento, de lista de transmissão, de geração de leads, se isso é crucial para a atividade da empresa, no mínimo ela precisa ser revisada, precisa realmente trazer alguém para ajudar a gente revisar essa estrutura, identificar problemas, e aí chegar para o tomador de decisão, para o executivo, né, para o diretor, para o C-level da empresa e dizer assim, cara, a situação é essa. Tu vai querer fazer ou não vai? E aí vai muito do apetite de risco dessa marca, dessa empresa, de fazer adequação ou não. Porque Tá. muitas empresas, isso vai acontecer muito, tá? Vai acontecer muito, vai acontecer muito. Muitas empresas vão chegar no momento, tá, o que eu tenho que fazer para estar 100% a lei? Eu vou falar, olha, nunca vai estar 100% a lei. Isso é uma realidade maluca, que se alguém vende isso, ela vende errado. Tu tem que fazer o possível para te adequar ao máximo que tu conseguir, para poder ter um... E o que tu quer dizer em adequar? Então, beleza, a partir de amanhã, vamos imaginar, vamos fazer uma situação hipotética. A partir de amanhã, a gente vai, vamos lá, a empresa aceitou ser revisada. Então aí entra o setor de vendas, que é quem tem os contatos, certo? O departamento de marketing, que é quem usa as ferramentas de ponto de contato. O que tem que fazer primeiro? Porque e o ambiente digital ele segue rodando, segue a coleta de leads. E aí o que acontece nesse meio disso tudo? O que tem que acontecer? A gente tá trazendo aqui a realidade do marketing, né? A realidade da LGPD, em regra, é uma realidade multissetorial dentro da empresa. Tá? Essa é a realidade normal. Quando a gente fala de LGPD dentro da empresa, existem fluxos que passam por mais de um setor, não só com o marketing. A gente fazer uma adequação de marketing talvez envolva financeiro, talvez envolva compras, talvez envolva, entendeu? Envolve outras áreas também. Mas se a gente for contratado, Mário, para fazer uma consultoria para o marketing de uma empresa, tá? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é montar um grupo de trabalho dentro desse núcleo de marketing, com pessoas que trabalham que fazem esse trabalho com dados pessoais. E a gente vai ter que começar um trabalho primeiro de mapeamento desses dados. Tu precisa fazer um mapeamento desses dados. Isso existem vários níveis, né, de mapeamento, mas em tese é o seguinte: o básico do básico que tu pode fazer no mapeamento de dados é saber onde os dados entram, onde eles ficam e se eles saem, como eles saem. Né? Como eles são excluídos, como eles são bloqueados, como não são mais necessários. Porque isso é uma das coisas importantes da lei. Quando tu diz onde ele sai, o que quer dizer isso? Quer dizer onde ele é publicado? A mensagem não. que eu mando pra... Não? Não. O dado sai é quando o dado é excluído. Isso é importante. É uma coisa que no marketing eu vou falar nisso, as pessoas vão falar, como assim? Sim. Quando o tratamento acaba, a hipótese do tratamento acaba, né, a gente precisa excluir os dados da base. Se eles não são mais necessários para a empresa, se a empresa deixou de tratá-los ou a luzinha ali da hipótese legal, ela apagou,
Digamos assim, tu tem lá a autorização do cara, tá? Para ele usar. Mas essa autorização é por um prazo determinado. Ou ele manda um e-mail para vocês e diz assim, excluam todos os meus dados daqui porque eu não quero mais que vocês tratem os meus dados. Isso pode acontecer. Esse é um ponto importante. A LGPD está em vigor, isso pode acontecer hoje. E se vocês forem no Reclame Aqui, façam esse exercício. Entrem no Reclame Aqui e pesquisem LGPD. Vocês vão ter uma surpresa. Já tem muita gente reclamando. Ó, bota lá LGPD. Ah, claro, me liga, eu não autorizei. Está contra a LGPD. Tem gente já instruída fazendo isso porque vai entrar com ação judicial. Tá, Entendeu? e Isso aí, é muito importante. então vamos de novo. Então, volta para aquilo que eu comentei antes, que é o seguinte: é necessário um planejamento tático muito detalhado no momento que a gente for capturar os dados. Então, Antes do tático, o estratégico. Black Friday, vamos lá. Black Friday, daqui a pouco tá aí, Black Friday, tá? Ótimo exemplo. Beleza, eu tenho uma loja multimarcas, tá? E eu tenho o meu mailing, meu mailing que eu mando, que eu uso ferramentas de envio de e-mail, eu tenho todos os números de WhatsApp que clientes deixaram para mim num cartão, numa planilha, o funcionário pegou quando estava na loja, no tablet, no WhatsApp, no celular. E aí, eu uso ou não uso esses contatos? O que eu faço? Eu tenho uma Black Friday que vai acontecer. O que eu posso usar? Eu sei que eu posso fazer campanha de mídia paga, Facebook, Instagram e Google. Beleza, isso eu vou fazer porque tá tudo certo. Agora, o que eu faço com os números do WhatsApp dos meus vendedores? O meu e-mail que está cadastrado nas ferramentas de envio, sejam elas gratuitas ou pagas. E os meus contatos que eu já tive. Eu posso usar ou não posso? Esse é o grande, acho que aquele raciocínio que eu trouxe no início ali, de que esses dados, eles não são mais da empresa, eles são das pessoas, é o raciocínio básico da tomada de decisão. Ele é o alicerce de tudo que tu vai construir a partir disso. Você tem que entender que quando esse dado, esse telefone que está ali, ele não é seu, ele é isso não é eu que estou falando, não é a minha opinião, isso é a lei. Esse dado é do cliente. Aí você vai fazer o questionamento. Esse cliente autorizou expressamente que esse dado conste nessa base? Não, porque não autorizou. Na grande maioria, ele autorizou de boca, ele não assinou nada, né? Exato. Então ele Então, não assim, autorizou. isso. Daí, então, a gente precisa dividir as águas. A gente precisa, pensar no passado e, dois, pensar no futuro / presente. O que significa isso? Tá? Significa que, vamos começar pelo presente / futuro. A gente precisa fazer que os novos dados eles entrem de acordo com a LGPD. Isso é um exemplo de adequação in loco. Que a gente já está fazendo, um processo de adequação aqui online, se for pensar. Está me trazendo problema, isso se chama gap analysis, que é o que o pessoal chama de gap analysis, análise de risco. Tu está me trazendo um risco. Olha, eu vou fazer uma campanha de Black Friday e hoje os meus dados eu não colho autorização. Então, eu iria te fazer essa pergunta num questionário e tu ia responder. Eu não colho o consentimento dos meus clientes para o uso de dados. O que se faz daqui para frente? Alguns exemplos de atos que a gente faz. A gente atualiza as políticas de privacidade e dispara um e-mail para todas essas pessoas com uma mensagem super friendly. Assim, pessoal, né? Isso tu deve ter visto acontecer muito isso. Várias empresas fizeram isso. Eu vi. Em razão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, nós queremos dizer que nós nos importamos com você, nós nos importamos com seus dados, nós queremos nos adequar, nós queremos ser adequados à lei. Então, nós estamos atualizando a nossa política de privacidade que segue aqui anexa. Por favor, peço que você aceite, se você estiver de acordo, etc. Tá? O que acontece aqui? Aqui eu vou entrar num ponto um pouco mais específico, tá? Que gera dúvidas, né? Você sabe muito bem, eu não vou ensinar para vocês o que é opt-in e opt-out. Você sabe muito bem o que significa. A LGPD, na letra da lei, ela só permite o opt-in e ela veda o opt-out. Ou seja, a pessoa ela tem que
Na janela de entrada do dado, na porta de entrada do dado, na captura do dado ali, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Posso falar nome de empresa aqui, não tem problema, né? Pode falar. Vamos dar um exemplo da RD Station. Tem lá a plataforma da landing page da RD Station lá, né? Quando a pessoa vai botar os dados dela lá, o melhor cenário é que, ou embaixo dos dados tem ali os boxezinhos de todas as hipóteses de uso de dado. E ela marque uma por uma. Diga assim, tá, Mari, por que tu vai usar os dados? Bom, eu vou usar os dados para enviar produtos e ofertas, eu vou ter os dados para guardar aqui dentro da empresa, enfim, eu vou usar os dados para compartilhar com parceiros, com não sei quem, com o Facebook, com o Google Analytics. Em tese, tudo isso tem que estar... O correto mesmo é o cliente clicar em todos os boxes e ele ter a opção de tirar ou não tirar um. Mas eu tenho que dizer o tempo que eu vou usar. Durante 1 ano. Durante 6 meses. Não especificamente. Não? Pode ser por prazo indeterminado. A lei não exige que tenha um tempo. Claro, é melhor ter um tempo, mas assim, aí vai dificultar muito o fluxo das empresas. A gente tem que entender também que a arte é do possível, né? Então, por prazo indeterminado, e aí deixar uma janela aberta. Se você quiser que a gente exclua o dado, entre em contato com proteção de dados, @marca.com.br, entendeu? E aí deixar um canal, isso é importante, criar um saque, criar um canal só para isso, para que os clientes possam fazer as reclamações e vocês cumpram. Ah, eu não quero mais receber nada dessa empresa, exclui tudo. Ok. Aí esse é o ponto, tá? Se a base legal do tratamento for só o consentimento, por isso que é importante fazer essa análise de caso a caso. Claro. Às vezes a empresa vai ter uma outra base legal que não consentimento para tratar os dados. Uhum. Isso a gente está falando só de lead, tá? De perseguição de cliente, de prospecção. Não é uma pessoa que já assinou contigo. É uma pessoa Uma nova. Uma pessoa nova, tu está buscando cliente, tu está vendendo, é lead, tá? Não foi convertido ainda. Se tu converte, a empresa vira esse usuário, ele vira um contratante, aí existe uma base legal que é a execução do contrato. E aí tu pode tratar os dados da pessoa para executar o contrato. Não, e aí não tem autorização na jogada. Claro, aí é quando tu compra, por exemplo, tu compra tu assina, por exemplo, um evento online. A gente está tendo um evento online, por exemplo, de uma universidade durante essa semana, onde quem se inscreveu para fazer parte das palestras vem recebendo e-mails. Falta 2 horas para a palestra do fulano. Segue aqui o resumo da palestra do ciclano. Você gostou da palestra de ontem? Hoje tem não sei o quê. Eu quando eu me inscrevi, estava escrito. Aí tu viu só como a gente consegue captar bem a linha do tempo dessas coisas? Ah, você gostou, mas amanhã tem outra coisa. Isso já é outro tipo de finalidade. Sim. Tu já está oferecendo uma coisa futura. Claro, é bom que tu esclareça, tenha transparência com a pessoa. Tu diga, nós precisamos do seu dado para lhe informar. Isso é uma base legal, a execução de um contrato. O cara é um contrato, digamos assim, gratuito, mas o cara vai comparecer no evento teu. E aí sim, tu pode escrever lá onde o cara vai se cadastrar e mandar um e-mail para ele dizer, nós vamos lhe enviar e-mails periódicos para avisar, tal. Aí dá para deixar um gatilho para o cara. Se você não quer receber esse tipo de e-mail, descadastra aqui. Agora, se o evento acabar e tu continuar mandando e-mail, tu precisa de uma outra base legal. Claro, a gente está fazendo uma análise superficial. Aí tu precisa da autorização dele para enviar novas ofertas. Nós vamos te avisar. Você autoriza o uso de seu e-mail para nós enviarmos e-mails a você para lhe informarmos de outros eventos, etc.? Sim ou não? Se sim, aí beleza, pode mandar. Se não, você autoriza que a gente use seu e-mail para comunicação de novos cursos? É uma outra autorização. É uma outra autorização. A gente está fazendo uma análise super minuciosa de um ponto específico que a gente... Quando meus clientes, isso é uma etapa da adequação. Eu estou lá no marketing, eu estou no processo nós temos aqui cursos. Como é que é o processo? A gente divide muito ou por setor ou por processo. Como é que vamos fazer a adequação do processo de inscrição de curso? Agora daí nós vamos
fazer toda essa análise que a gente está fazendo aqui agora, a gente faz com o cliente. Ó, então a gente vai fazendo, vai ponto a ponto, e a gente chega num diagnóstico e fala, ó, aqui vocês têm que implementar um sistema de consentimento para as finalidades perseguidas. O que tu quer? Porque assim, muito que acontece hoje em dia, muitos dos clientes, o que acontece? Eles têm essa inscrição do curso, eles mantêm o dado para oferecer cursos futuros e deixam o dado guardado lá no banco de dados. E usa para o que ele quiser. Não é verdade? E como que fica? Porque assim, quando a gente tem um sistema, que nem esse sistema de e-mail marketing, é mais fácil de fazer o tratamento de dados e a higienização da base. Agora, quando eu estou falando de WhatsApp, que eu não tenho uma API, né? Para quem está ouvindo, a API é como se fosse um mecanismo que o WhatsApp aceitaria para eu poder mexer lá na base de dados. Eu não tenho uma API de higienização de contatos. E como é que eu faço? Eu vou ter que fazer manual, né? Mandar mensagem Vai ter que fazer manual. Perguntando se a pessoa quer seguir recebendo as ofertas e pelo menos dar uma ideia de calendário, né? A gente tem um exemplo que eu acho que vai precisar de adequação forte, que é o setor de corretagem de imóveis. Esse setor é um setor que vai precisar fortemente se adequar, porque eles nem eles sabem onde é que eles estão recebendo aquelas listas, né? E eles incomodam. Então, assim, esse vai ser um setor que vai precisar de adequação. O setor de automóveis, venda de automóveis também liga e manda mensagem, manda SMS e manda tudo, né? As telefonias vão precisar também, fortemente. Então, assim, vai ser bom no sentido de que vai ser obrigado a planejar, vai ter que ter um estrategista pensando, vai ter que ter um trabalho de organização, vamos lá, calendário anual, possíveis ações, ferramentas, tipo de mensagem e um controle, né? Esse aqui pediu para se descadastrar, deleta. Esse aqui não sei o quê, porque no WhatsApp vai ter que ser assim, né? Eu não posso apertar um botão e mandar deletar tudo. Vai ter que apertar o botão manual. Então, assim, Não, com certeza. Né? E assim, o WhatsApp é um caminho sem volta. O brasileiro passa muitas horas no WhatsApp e compra pelo WhatsApp e consome e faz videochamada e compra e vê as coisas por videochamada, e áudio, imagem, enfim, e vídeo. Então, assim, eu acho que no fim de tudo, vai ser um momento bom, porque é um momento de planejamento estratégico, né? Perfeito. E principalmente nesse momento de pandemia, onde, por exemplo, o iFood, o Uber Eats, o Rappi também tem o meu contato e eles me mandam mensagem me oferecendo cupom. Eles vão precisar rever isso também, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Aí tem a questão do tratamento de dado do aplicativo, né? Que está no teu celular. E o aplicativo pode te enviar notificações no teu celular. E aí vem muito da questão dos termos de uso e da política de privacidade do aplicativo, que é uma condição para o aplicativo ser baixado ou não. Ela é diferente, isso tem uma diferença para mim dessa questão, porque o aplicativo eu vou lá e eu estou baixando o aplicativo. Então se eu estou baixando o aplicativo, eu estou celebrando um contrato com a empresa. Sim. Então existe a questão da execução do contrato. Agora, uma coisa é quando eu recebo um e-mail de uma empresa que eu nem sei quem é. Isso acontece muito. Inclusive, isso acontece muito também, por exemplo, em e-mails corporativos. Eu tenho o meu e-mail do escritório, né? É um e-mail corporativo, só que ele também é um dado pessoal. Eu acho que inclusive eu até diria assim, não quero ser leviano aqui, mas pode ser que algumas consultorias estejam tendo uma interpretação errada. Eles acham que o e-mail da empresa não é e-mail pessoal, não é um dado pessoal. Mas ele pode me identificar. Claro. Por exemplo, o meu e-mail é Greg, eu vou falar que o meu e-mail é Greg, eu consinto com esse tratamento de dados aqui. Só não mandem e-mail oferecendo serviço, por favor. Podem mandar e-mail se querendo o meu serviço, mas não de você. Isso é um exemplo de consentimento. Mas aqui, o meu e-mail é greg@batistaschneider.adv.br. Esse é meu nome. Né? É um dado, e esse dado é um dado pessoal também.
assim como é meu e-mail pessoal do Gmail. Entendeu? Então, assim, tem nuances que a lei é muito nova e as pessoas não estão. Ainda vai ter muita reciclagem, a gente entender realmente como é que funcionam esses fluxos, né? Mas a gente precisa ter esse gatilho para entender o que é o dado pessoal, que é o dado que identifica uma pessoa ou torna essa pessoa identificável. Vamos supor assim, pode ser que um dado só, um nome, por exemplo, Greg, é um nome difícil, já tem poucos, né? Meu nome é Greg mesmo, como eu tinha te falar. Mas Greg Batista já tem menos. Mas o Greg Batista, CPF tal, sou eu. Então, o CPF é um dado que identifica alguém automaticamente. Agora, se tu atrela, por exemplo, Greg Schneider, eu sou o baterista, tenho uma banda, né? Greg Schneider, advogado e baterista. Entendeu? Olha que essa informação faz. Ela identifica uma pessoa. Então, esses dados em conjunto são dados pessoais. Quando eles são tratados em conjunto, entendeu? Sim. Então, assim, tem muita coisa também. Tem, por exemplo, dados que a empresa gera por exemplo, um relatório. Vou dar um exemplo, tá? Isso acontece muito com RHs. Por exemplo, tem um RH lá que vai ter um banco de talentos e entrevista alguém. Ele precisa fazer um relatório daquela pessoa. Aí tem lá, o cara é chato. Isso aconteceu, até vou contar esse caso aí legal. Né? Tem um cliente meu, era diretor de negócio, diretor de expansão de uma enorme rede de hotéis aqui no Brasil, tá? Eu estava fazendo uma apresentação para a diretoria de LGPD, bem nesse clima que a gente está tendo aqui. E aí ele me contou um caso, ali na roda, ali na reunião, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Greg, eu vou te dizer, esses dias eu estava no banco, e aí o cara estava fazendo uma operação ali, meu gerente e tal, e eu dei uma viradinha para olhar a tela e li minha ficha de cadastro, e lá embaixo uma observação dizendo cliente fácil. Cliente fácil. Puta, né? O cara ficou assim, tá, mas o que é isso? O cara né? Deixa a carteira lá, entendeu? Então, esse dado não foi o cliente que passou, não foi um dado produzido pela empresa, que esse dado, quando ele por exemplo, se acontece um vazamento de dados da empresa, isso é uma coisa que a gente não abordou. Eu digo que a lei ela tem dois pilares, tá? O pilar da finalidade, do uso justo dos dados, e o pilar da segurança. Nós falamos só de finalidade até agora. Não falamos de segurança. Que é a questão do Greg, eu posso ou não posso tratar esse dado? Essa é uma pergunta desse braço aqui. Agora, os dados estão seguros? O tratamento é seguro? Tu tem as ferramentas do teu banco de dados para impedir que um hacker entre lá e roube tudo? Porque e isso é muito legal. As consultorias falam muito das sanções, porque a sanção, porque a multa de 50 milhões, não sei o quê. Existem casos de vazamento de dados que o dano reputacional que a empresa sofre é imensurável. Eu vou citar um caso muito, muito interessante aqui. E não é bem de proteção de dados o caso que eu vou citar. É o caso do KFC lá nos Estados Unidos, que é famoso, né? Hoje em dia, se tu vai no Brasil no KFC, eles são super... os produtos são seguros. Porque lá nos Estados Unidos, há uns anos atrás, teve um surto de salmonela. Por causa dos frangos. Vamos dizer o que é KFC, é Kentucky Fried Chicken. KFC, isso. Exato, é um restaurante de frango americano. Tá? De frango, aquele dos baldes de frango, isso. Boa. Então, o Kentucky Fried Chicken, o KFC, ele teve esse caso, né, que ficou sabendo que houve surtos de salmonela. Isso, imagina o dano reputacional. Quantas pessoas deixaram de ir no restaurante? E agora eu vou entrar no exemplo de proteção de dados. Isso aconteceu com o Uber nos Estados Unidos. Aconteceu com o Uber nos Estados Unidos. O que aconteceu com o Uber lá? Existe uma coisa chamada ransomware. Eu não sei se você já ouviu falar o que é isso. Ransomware. Não. Isso é basicamente um sequestro de dados. Teu cliente está lá, acorda lá o diretor de marketing feliz da vida e recebe um e-mail. Oi, tudo bom? Meu nome é tal. Eu acabei de roubar 300 mil dados pessoais de 300 mil pessoas de cartão de crédito da tua base. Tu tens tem 24 horas para depositar não sei quantos bitcoins nessa conta aqui. Senão eu vou expor. Né? E aí o que aconteceu com o Uber? O Uber recebeu essa ameaça e eles
Não vai acontecer nada. Porque a lei de proteção de dados, ela exige que quando acontece isso, tu tem que reportar a autoridade. Tu tem que mandar e-mail para a autoridade dizendo, ó, aconteceu tal coisa. Porque se tu não fala, lá na frente estoura. E foi exatamente o que aconteceu no Uber. Eles não falaram o que aconteceu. E tal, aconteceu o vazamento, só que o que acontece? A imprensa descobriu e divulgou. Era não sei quantos milhões de usuários, de motoristas, tiveram seus dados cadastrais e dados de cartão de crédito expostos. Então, assim, o dano reputacional que é, muita gente deixou de usar a Uber. A Uber teve perdas, não sei de quantos, não sei. Então, assim, além das perdas financeiras, tem a perda de reputação. Aconteceu com a Natura aqui no Brasil já, com a Vivo, com a Claro. Aconteceu. Os nossos dados podem estar na mão de alguém. Isso pode acontecer a qualquer momento. São os dados. O que acontece de roubo de cartão de crédito? Acontece muito porque houve um vazamento de alguma empresa. Isso não era tratado, isso não tinha atenção devida a isso. Hoje tem com essa nova lei que traz regras pesadas para a questão da segurança do tratamento. Então aí a gente falou do outro braço agora da lei. Isso é uma outra coisa, né? Tem que cuidar também, porque aonde a gente guarda, né, esses CRMs, e quando a gente tem plataformas externas, do tipo plataformas de e-commerce, ferramentas, também tem que ver se eles estão cumprindo a lei. Né? Perfeito. Tu entrou num ponto crucial agora. Muito legal. Não sei se eu te interrompi, né? Quiser terminar. Não, é isso aí. É isso? Não, assim, esse ponto é muito crucial, Mari, porque assim, existem os agentes de tratamento conforme a lei. Quem são os agentes de tratamento? Há dois papéis. O papel do controlador e o papel do operador de dados. O controlador é a quem cabe a decisão sobre o tratamento. É a empresa que tem a posse dos dados. Ou seja, um cliente tem uma marca X, tem lá uma base de dados de 1 milhão de clientes, que são os clientes dela. Ou são os clientes de um parceiro que ela compartilhou, etc. Mas estão lá. Não houve uma regulação entre essas empresas, não tem uma dependência, uma correlação entre o tratamento de dados dessas empresas. Os dados estão comigo, eu faço o que eu quero com eles. O que eu quero, né, até a lei entrar em vigor, obviamente. Agora não é mais assim. O operador é diferente. O operador é quem trata dados sob o comando do controlador, ou em razão de uma prestação de serviços atrelada ao controlador. Então, a Amazon o Amazon Web Service, é um operador de dados. Porque os dados são teus, mas tu está pagando para deixar os dados na rede, lá na nuvem. Então a Amazon não pode, a Amazon tem que ter segurança extrema, porque se vazar o problema é da Amazon. Né? Isso. Assim, isso é muito interessante, tá? Se a vazar da Amazon, a controladora ela tem a responsabilidade solidária, é que nem direito consumidor. Isso é importante. O controlador ele tem uma obrigação solidária e ele tem que comprovar, a ele cabe o ônus da prova, olha que loucura, a ele cabe o ônus da prova de comprovar tecnicamente que a culpa é exclusiva da Amazon. Tem que comprovar, então. Tem que comprovar. Aí, se acontecer isso, o cliente vai ter que identificar lá um profissional de segurança, de informação, ou um cara da TI, que consiga comprovar que a invasão não aconteceu no servidor da empresa. Né? Aconteceu na Amazon. Perícia cibernética, né? Uma perícia cibernética. Pode chamar o cara como assistente técnico na ação. Não precisa, a perícia, a diferença da assistência técnica, do assistente técnico do processo e do perito é que o perito ele é dentro do processo neutro. Mas se tu quiser produzir prova por ti mesmo, tu tem que contratar um assistente técnico, que é o cara, que é o hacker que vai fazer um laudo e vai te dizer para tu aí explicar na ação, ó, tá aqui o laudo do cara dizendo que, ó, a invasão não aconteceu no servidor, tá tudo limpo aqui. Aconteceu na Amazon. E aí tu consegue comprovar que é culpa exclusiva da Amazon em razão da infringência à lei de proteção de dados. Mas é que às vezes quando acontece, ninguém sabe direito onde é que começou o fogo, né? Quando acontece, primeiro acontece, depois vamos ver onde é que começou. Exato. Mas isso para quem está assistindo aqui é muito importante, para quem dirige uma empresa, para quem coordena setores, isso é muito importante. Então, assim, muito. Eu acho que, assim, a partir de agora, né, na verdade, a partir de agora não, a gente está falando disso agora, mas já está em vigor. É importante que as empresas
consigam enxergar que há profissionais, né, dispostos e já estudando e se debruçando em cima desse assunto para ajudar as empresas, né, no sentido de traduzir o glossário, né, que nem como tu falou, e ter uma estratégia digital e trabalhar em conjunto, porque esse é um trabalho extremamente em conjunto, não tem como fazer sozinho, né? Isso. Precisa Perfeito. da empresa para que a empresa diga como que funciona, ou se não funciona, ou como gostaria que funcionasse os seus fluxos de comunicação. Isso. Então, Isso, exatamente. das contas, pegar o glossário, traduzir e dizer como que tem que comunicar. Isso. Né? Uma coisa importante, viu? Só deixa eu pontuar uma coisa só para acrescentar uma coisa no que tu falou muito importante. O que a gente chama de adequação, e às vezes não precisa nem, a adequação ela é lá na frente, né? Mas o assunto ele precisa ser tratado dentro da empresa com seriedade. E o primeiro passo que eu recomendo sempre, a gente já entrando aqui num drops de consultoria, né? O primeiro passo é a gente realmente criar um comitê dentro da empresa. E esse comitê ele tem que vir de cima para baixo. Tem que ser um assunto da diretoria. Então, assim, ó, esse é o maior erro que existe. Para mim, esse assunto é do TI. Esse assunto é do jurídico. Não, esse assunto é da diretoria, é do C-Level. E ele tem que fazer a jogada. Ó, tu vai ser o responsável por isso. Porque um dos primeiros passos que a empresa tem que fazer é nomear um encarregado. Isso a lei exige que toda empresa tenha um encarregado. Quem é o encarregado? Entrando em outro conceito da lei. O encarregado é a pessoa física dentro da empresa ou um prestador de serviços externo, enfim, tudo depende. Recomenda-se que seja uma pessoa da empresa, que vai ser o profissional que vai fazer a ponte com os titulares, a ponte com a autoridade, a ponte com a justiça. É o cara que vai ser o cara que vai receber as demandas de proteção de dados dentro da empresa, tanto demandas externas quanto demandas internas. Entendi. E esse encarregado, é importante que esse encarregado tenha conhecimento da lei, já seja uma pessoa que tenha estudado a lei, já tem alguns cursos, algumas certificações. Greg, é advogado ou TI? Até tem um meme que é muito engraçado, né? Que tem um elefante com cabeça de pinguim, assim. Aí do lado tem um cara assim e tem um pinguim, que é o jurídico, e o elefante, que é o TI, né? Então o cara ele é um híbrido da TI com o jurídico, na cabeça da maioria das pessoas. É o DPO, esse cara é um alienígena, digamos assim. E esse cara é o cara que vai ser o ponto de coleta de informações, é o cara que vai matar, que em tese na empresa tem que matar no peito e conduzir esse assunto, sempre, né, com uma ligação direta com a diretoria. Assim, eu não sei se a maioria dos teus clientes já deve ter trabalhado com compliance. Geralmente, o compliance, ele é o patinho feio das empresas. Né? O compliance, ele nunca acontece de dentro para fora. Ele sempre acontece de fora para dentro. É uma área nova que audita as demais áreas. Né? Uhum. Então, assim, o DPO, o cara que vai conduzir esse assunto, é um cara que vai... Esse eu acho que é o ponto central da nossa live aqui. A adequação LGPD é nada mais nada menos que um programa de gerenciamento de riscos de compliance, um GRC, como a gente chama. LGPD é compliance. Essa atuação de uma consultoria, essa atuação da empresa em se adequar à lei, é uma atuação de compliance pura. Então, precisa ter um cara com poder de auditoria dentro da empresa. Um cara que seja de fora dos setores, que enxergue de forma sistêmica, holística a empresa e consiga identificar cada um dos processos, setores, etc. E consiga fazer essa roda girar. Mas essa roda só vai girar com o apoio de todo mundo. É uma coisa que todo mundo tem que puxar. Vamos lá, agora tu corta, agora a gente continua. Então, é o seguinte... isso que tu está falando sobre ser compliance é exatamente o que rege o sucesso de uma campanha de marketing digital. Se eu colocar uma campanha de marketing digital com umas peças lindas, um filme lindo, mídia paga, tudo maravilhoso, mas eu não tiver a ponta, que é o pessoal que vai estar lá atendendo, seja no WhatsApp, como no offline, no presencial, e não sabe do que eu estou falando, não sabe que campanha está entrando, não vai ter sucesso. É a mesma coisa isso que tu está falando, né? Os setores... Para tu ver como... Claro, para tu ver como o LGPD, ela impacta assim, até o redator. A gente está voltando aqui, falando agora do marketing. O redator vai ter que começar a escrever as coisas de uma maneira diferente.
O cara, entendeu? Assim, então, o texto legal, né? O texto legal começa a ficar mais complicado, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo. O redator, assim, eu até ia usar um exemplo muito legal aqui da campanha da Apple que está rolando agora na TV. Agora citando o nome da Apple. Aquela propaganda lá vocês viram aquela propaganda que o cara corre lá com os batimentos? Meu batimento está a 150, agora está a 140. Tu viu essa propaganda já? Sim, sim. Daí a menina lá com, meu número de cartão de crédito e tal. Daí tá o cara da Apple, a privacidade é tudo. Então a gente está entrando numa realidade, Mari, que a privacidade ela está se tornando um commodity, assim como é a sustentabilidade ambiental. Uhum. Eu trago isso muito das minhas palestras. Assim, qual é o chip que a gente tem que vestir para tratar desse assunto? É a mesma coisa que a sustentabilidade, que há 40, 50 anos ninguém estava nem aí. Ninguém estava nem aí. Agora é um negócio, meu Deus, é trend, o negócio movimenta a economia. A privacidade, isso agora pode registrar agora que eu vou falar. Daqui a 20 anos, 10 anos, 15 anos, talvez seja mais rápido, a privacidade vai ser o novo commodity que vai regular essas situações de mercado, não vai regular porque eu não gosto da palavra, né, mas regular o mercado não existe, mas vai influenciar o mercado, né, de maneira positiva ou até negativa. A gente já está vendo isso acontecendo com o marketing. O marketing ele tem o potencial de ser extremamente impactado por isso. Muitas operações de marketing vão se tornar inviáveis em relação à lei. E é por isso que eu não aconselho ninguém a sair fazendo coisa sozinho. Tem que ter uma consultoria, tem que ter uma contratação de gente como nós, como eu e tu, para a gente poder chegar nesse cliente e falar assim, cara, se tu fizer aqui, vai custar isso. E o cara vai dizer assim, não quero fazer, eu quero assumir o risco. Então assume. Bora, tá aqui, pronto. A gente tem que subsidiar o cara para o cara tomar a decisão, se ele vai querer ou não vai querer. Mas ele tem que, para tu tomar uma decisão, tu tem que, no mínimo, tomar a decisão no claro, não é verdade? Exatamente. Não vai tomar decisão no escuro. Tem que acender a luz e ver, é aqui que eu tô. Aí tu vai tomar a decisão, não é verdade? Eu gosto de comparar o marketing digital com um plano de voo. Então, assim, quando todo mundo sabe como é que tem que decolar um Boeing. Mas tu sentar ali, fazer tudo o que tem que fazer 1000 vezes, porque quantas horas de voo, quantas horas de simulador o comandante tem que ter, o primeiro oficial tem que ter para fazer um jumbo subir. O caminho, existe caminho, é um tracking, né? Do que tem que fazer as ações. Uhum. E o que acontece se a coisa der errado aqui? Tu chama quem? Aqui, tu faz o quê? Aqui, tu pede pro Greg revisar o não sei o quê. Tu pede pro fulano fazer outro texto, tu revisa tudo. Envia, não envia 5 e-mails por dia, envia 1 por semana. A gente aqui no nosso, isso é muito do nosso dia a dia, né? Que é o que fazer, quando fazer, como fazer, né? E até quando é conteúdo e quando que é promoção, quantos por cento é eu trabalhar o marketing one-on-one no marketing digital ou eu trabalhar um marketing de massa, vamos lá, que agora não vai ser esse festival de spam que as pessoas ficam mandando. Que bom, né? Que não vai ser um festival de spam, porque até o telefone parou de tocar aqueles números de call center. O meu até que tá mais. O meu não. Deixa eu te contar aqui, eu peguei, né, sabe, né? Eu, como agora candidato a vereador, eu tive que comprar um número de campanha, né? Aí eu comprei um chip novo, eu recebo 3 ligações por dia, tá claro? Não, por dia não, 3 ligações por hora. E aí o número diz assim, alô, e desliga. Para mim acontecia isso. Acontecia agora. E aí, para me oferecer o Claro Radar, alguém te ligou, fique sabendo por R$3,99 por semana. Porque é número novo. E eu vou dizer, eu fiz uma reclamação no Reclame Aqui, porque isso aqui é contra a LGPD. Eu posso ter o chatonildo e tal, mas eu digo mais, eu tenho aqui o termo, tá aqui na minha mesa, eu assinei um termo de autorização de tratamento de dados com a Claro. Eles deram o termo, porque eu conheço uma menina que é do jurídico da Claro, eu conversei muito com ela sobre o LGPD, eu devo ter até influenciado nesse processo um pouco, mas eu peguei o termo e assinei, não quero. Eu botei não, e mesmo assim eles estão mandando. Isso é pior do que tu não ter o negócio. Entendeu? Eu acho que se o pessoal ainda quer saber um pouco mais sobre a LGPD, olha ali no Reclame Aqui, bota uma marca ali no Reclame Aqui e vê o que acontece. Não, mas basicamente... bota LGPD só, vai ter um monte de... Assim, tá chovendo. Mas, gente, então, assim, para resumir aqui o nosso papo, porque isso a gente poderia falar até amanhã, é um assunto que
eu sou muito, eu adoro falar sobre isso, eu adoro marketing digital, né? Eu sou uma entusiasta e tu também, né, Greg? Por isso que a gente já vem conversando há tempo. Para o pessoal que está nos assistindo, gente, o que a gente pode dizer para vocês é que já existem profissionais que estão à disposição, que a gente tem como auxiliar todo mundo. Agora eu vou fazer um merchan. Que a gente tem como auxiliar, tá? Que a gente tem a metodologia, né? É um trabalho a 4 mãos, precisa desse comitê ou do C-Level, da diretoria, para que a gente entenda um processo, a gente precisa entender como é que funciona para depois devolver, sugerir. E eu acho que trabalhar com adequação agora é uma coisa que precisa ser feita, né? E também porque daí já se prepara para 2021, já organiza as ações, já consegue entender o calendário de comunicação, porque agora é a hora de fazer os calendários do ano que vem, né? Que é um novo ano com pandemia, sem pandemia, mas é um novo ano. Então, assim, quem tiver dúvida, manda esse vídeo, compartilha, manda para os amigos, manda para quem precisa saber mais. Claro que a gente não consegue se aprofundar nesse assunto, mas pelo menos já deu para dar uma visualizada. Eu acho que quem não sabia nada a respeito ou estava começando a entender, eu acho que esse live de hoje auxiliou, né, clarear tudo isso. E é isso. A gente conta aí que vocês compartilhem, enviem para os amigos, marquem e façam tudo que puderem para ajudar o próximo, porque isso, né, tu vai estar ajudando o colega, né, que não é mais concorrente, agora todo mundo está colaborando, né, nesse planeta. E é isso aí. Obrigada, Greg. Deixo a palavra contigo. Eu que agradeço. Fico muito contente de poder estar falando de um assunto que eu gosto muito, que é marketing digital. E eu já estou trabalhando bastante com adequação nesse assunto específico. É uma coisa que geralmente, às vezes, a linha de frente da empresa, o atacante da empresa, né? E geralmente é onde começa a grande parte dos fluxos de dados. Então, tipo assim, é como se fosse um vazamento de água, né, dentro do apartamento, e tu precisa ir no furo, né? A primeira coisa que tu precisa fazer aí, tu precisa identificar de onde é que está o furo, né? Então, às vezes, esse furo, grande parte das situações de tratamento indevido é no marketing. E aí cabe a nós, como eu te falei, tomar a decisão se a gente vai fechar esse buraco ou não. Claro, é uma coisa assim que depende muito de caso para caso, de empresa para empresa. Tem empresas que vão deixar assim, não vou mexer porque não está. Se eu mexer nisso aqui, basicamente eu vou inviabilizar o meu negócio. Se eu precisar fazer essa adequação aqui, eu não vou conseguir fazer. Eu preciso disso aqui. Isso aqui é fundamental para minha empresa. A gente vai sempre tentar achar maneiras menos impactantes. Talvez não seja a adequação perfeita, a melhor coisa para se fazer em termos de lei, mas seja o que o cliente precisa para mitigar um pouco o risco. Então, é bem legal estar falando sobre isso. Marketing digital é um assunto... Marketing digital e LGBT tem tudo a ver mesmo. É um assunto que é muito importante para essa área específica e eu fico à disposição para ajudar no que for preciso. Então tá, te agradeço mais uma vez. Gente, obrigada pela audiência de vocês e vem com a gente. Obrigada. Show de bola.